Provérbios capítulo 14, verso 2. Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Quem teme a Deus anda no caminho de Deus, anda no caminho reto, anda com Deus. E Deus é reto e justo em todos os seus caminhos. 3. Na boca do tolo está a vara para sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. A conversa do arrogante, daquela pessoa que é soberba, que é orgulhosa, ela vai ser o seu próprio castigo. Porque o soberbo e o arrogante, ele conta vantagem, ele humilha os outros, ele se coloca num pedestal, num pódio, sempre no primeiro lugar. Então, exatamente essas atitudes que ele demonstra através da sua conversa será o seu castigo, será a sua própria punição. Ele está cavando a sua própria cova por ser arrogante, por se achar melhor do que os outros. 4. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Eu poderia resumir este provérbio com um outro provérbio, um outro ditado popular. Não tem omelete, não há omelete se não quebrar a casca do ovo. O que quer dizer? Se tu quiser que o teu celeiro fique limpo, tu não vai poder ter bois. Então, para toda ação existe uma reação. Para tudo o que tu planeja fazer, tem um ônus e um bônus, tem vantagens e desvantagens. Até no relacionamento, nós devemos colocar na balança, nós devemos pesar, analisar, para ver se a gente suporta o ônus e se o bônus vale a pena. Porque todos os negócios têm um percentual de risco. Então, nesse caso, o exemplo é do celeiro. Então, tu quer encher o teu celeiro, tu vai ter que trabalhar muito e tu precisa que os bois sejam a tua força de trabalho. E os bois sujam, né? O celeiro. Então, pela força do boi vai ter abundância da colheita. Então, tu vai precisar de ajuda. E às vezes na vida da gente, precisar de ajuda significa se ajustar, significa trabalhar com pessoas que não são tão rápidas, ou tão inteligentes, ou tão prestativas, ou tão honestas, ou tão queridas, enfim. Às vezes nós temos que nos cercar de pessoas, de uma equipe, para podermos executar uma tarefa, um projeto, para seguirmos em frente. E isso exige de nós uma adaptação. Então, tu quer comer o omelete? Quebra a casca do ovo. Interessante esse, né? 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. Esse é aquele que eu tenho falado. É óbvio, mas nem sempre o óbvio é dito ou é entendido de uma forma objetiva e clara. Nós temos que colocar a verdade num polo e a mentira em outro polo. Não tem como fazer um equilíbrio. Não tem meio termo. Ou tu fala a verdade ou tu fala a mentira. Porque uma mentira que as pessoas dizem assim, mas é uma mentira boa. É uma mentira santa.
Ou é uma mentira branca, é uma mentira... Não interessa. O adjetivo que vão colocar é mentira. E Deus abomina, Deus detesta, Deus odeia a mentira. A única paternidade do diabo, de Satanás, é a mentira. A Bíblia o identifica como o pai da mentira. Então, quando nós mentimos, nós estamos agindo em conformidade com o pai da mentira. Então, não tem como tu fazer uma meia-verdade também. Ah, eu falei um pouco da verdade. Então, tu não falou a verdade. É toda a verdade. É a verdade verdadeira. Nós temos vídeo no canal sobre isso. Se a verdade fosse uma pessoa, ela não poderia ter corpo de verdade e cabeça de mentira. Já seria uma mentira. E o contrário também. Ah, a cabeça é verdade, mas o corpo é mentira. Não pode. Ou é mentira ou é verdade. Não temos meio termo. Não há concessões. Mentira é mentira e verdade é verdade. 6. O zombador procura sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. O conhecimento vem fácil para os sábios, porque a gente cresce em sabedoria. Aquele que começou a boa obra em nós não deixará pela metade. A vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é por isso que o conhecimento é mais fácil para os sábios. Os sábios crescem em conhecimento, crescem em prudência, crescem em sabedoria. E lembra da parábola dos talentos? O que tinha 5 ganhou mais 1, e o que tinha 1 perdeu até o 1 que tinha. Então é isso que acontece. O sábio se torna cada vez mais sábio e o tolo cada vez mais tolo. O sábio cresce e o tolo desfalece, afunda, definha, enfraquece. Se tem uma coisa que tem assim uma expressão gaúcha, não sei se vocês entendem isso, mas a gente fala comparando com o cavalo, que é um crescimento, a gente diz assim, é para baixo. É algo que não cresce para cima, cresce para baixo. Que é muito comum a gente falar uma expressão assim aqui. 7. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. Olha o conselho aqui, hein? Afaste-se. Não fica junto, não anda junto, não fica perto, foge. Mantenha uma distância segura do tolo, do insensato, do louco, do ímpio, do perverso, do injusto. Por quê? Porque nós já sabemos que se nós ficarmos do lado dele, nós não vamos aprender nada de bom. E o pior pode acontecer, é nós aprendermos seus maus comportamentos, suas más condutas. Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Quem anda em más companhias perverte os bons costumes. Quem anda em más companhias, quem tem más conversações, perde a capacidade de crescer, de aprender. E quando vê, tá fazendo igual ao tolo, ao insensato. Por isso que o conselho da sabedoria, o conselho da palavra de Deus é: se afasta, te afasta, fica longe. 8.
A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. O prudente, que nós já sabemos que é sinônimo para o sábio, ele sabe para onde ele vai. Nós sabemos o que estamos fazendo, o que estamos dizendo, aonde estamos indo. Porque Deus nos guia, Deus nos orienta, o Espírito Santo nos aconselha. É totalmente diferente do tolo, que é levado igual uma folha pelo vento, para lá, para cá, que está às vezes com a multidão, sabe, seguindo o rebanho. Nós não, nós somos de Deus. Nós sabemos o que nós queremos. Nós temos consciência. Nós agimos de acordo com a palavra de Deus, com o temor que temos a Deus. Nós buscamos a vontade de Deus para as nossas vidas. 9. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O que quer dizer isso? É aquele que assim, ele ri da sua própria desgraça. Não tem graça nenhuma, é desgraça, mas ele ri. Ele se diverte, ele acha cômico, é jocoso, sabe? É engraçadinho, é engraçado, faz piada com o pecado. Isso para mim é um baita de um exemplo de um tolo, de um louco, de um insensato, de alguém que não tem consciência da sua própria miséria, não vê que seu pé tá na lama, não vê que tá se afogando, não vê que coisas ruins estão acontecendo, que é um problema atrás do outro, um abismo chamando o outro abismo, porque o pecado faz isso com o ser humano. O pecado leva à morte, então ele vai fazendo a pessoa cada vez ir mais para baixo, cada vez descer mais. E por isso ele zomba do erro, do pecado, acha engraçado, né? É aquela pessoa que diz, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Ela acha assim que se emendar, se arrepender, consertar, corrigir, pedir desculpas, pedir perdão, recalcular a rota, não é importante. Então ele ri, ele tá perdido e tá rindo. Mal sabe ele o que está acontecendo na sua vida. Totalmente diferente do justo, do sábio. Porque nós, quando erramos, a primeira coisa que a gente quer é se arrepender, é consertar, é restituir, é arrumar, é voltar pro caminho certo. Se a gente tropeçou, se a gente caiu, o que a gente quer? Ficar deitado no chão, rindo? Não, a gente levanta. A gente levanta. Porque a Bíblia diz que o justo, ele pode cair até 7 vezes, mas ele vai levantar, ele vai se erguer, ele vai seguir em frente. Então, aqui também temos uma distinção bem clara entre o tolo e o sábio. 11. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Aqui a gente pode falar sobre a casa como casa, ou cidade, fortaleza. Vamos dizer assim, o lugar seguro daquela pessoa. Se ela for ímpia, se ela for uma pessoa má, perversa, que não anda nos caminhos do Senhor, ela vai ver a sua fortaleza ser destruída. Ela vai ver a ruína da sua cidade, da sua casa, da sua família. E em contraposição, o texto mostra que a tenda. Então, o que está querendo dizer aqui? Olha só, pensa numa casa, numa mansão, num prédio, em algo forte, fortificado, uma fortaleza. Vai ser destruído. Porque essa pessoa não anda nos caminhos de Deus. Mas a tenda, a cabana, vamos dizer assim, a habitação, a barraca do justo ficará de pé. Então, o que está querendo dizer assim? Que a força
não é da construção em si, mas é da presença de Deus. A mão de Deus sobre aquela pessoa. Os olhos de Deus sobre aquela pessoa. O próprio Deus cuidando, protegendo, amando, aconselhando aquela pessoa. Então, essa pessoa vai ficar de pé. E diz que ela vai florescer. Então, o que eu imagino? Florescer. Flores são coloridas, são alegres, são bonitas, são perfumadas, muitas são. Então, a vida do justo vai florescer. Vai trazer alegria, vai trazer cor e beleza para quem está à volta. O que é totalmente diferente de uma casa destruída, de uma cidade destruída, uma fortaleza destruída. Então, é um exemplo muito poético e bastante verdadeiro. 13. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. Este versículo é muito comentado em Eclesiastes, muito recorrente em Eclesiastes. Por quê? E atual. Porque as pessoas acham que a felicidade é tu tá sempre rindo. Que felicidade é a ausência de problemas. Que felicidade é tu ser um bobo da corte. É tu levar, como no outro versículo, tudo na brincadeira, tudo na piada. Isso não é felicidade. A felicidade é um estado de espírito. A felicidade é estarmos fazendo e vivendo a vontade de Deus para as nossas vidas. É conhecer a nossa identidade em Deus, em Cristo. É ter um propósito, um sentido para a nossa existência. Isso é a felicidade para a Bíblia. Então, o riso nem sempre significa que tu é feliz. O riso para muitas pessoas é uma cortina de fumaça. É para esconder a dor que ela carrega, a dor do coração. Tem muitos humoristas que confessam que buscam o humor, a piada, a zombaria, a brincadeira, essas coisas todas, por quê? Porque se sentem deprimidos, solitários, infelizes, desajustados. E aquilo é uma válvula de escape. Então, às vezes, o riso é só um disfarce. Não é a expressão de uma alma completa, preenchida, tranquilizada, abençoada por Deus, curada, transformada por Deus. Então, pessoas buscam substâncias para ficar alegres. Às vezes remédios, às vezes drogas, às vezes comportamentos, muitas vezes compulsivos, para ficar sempre alegre, sempre sorrindo. Mas não é o sorriso aquele que vem de dentro, que vem de um coração, de uma vida, de uma alma. Não, é só para disfarçar. É disso que nós estamos falando aqui. Que o riso se torna uma máscara, um disfarce, para as pessoas não saberem a dor que ele carrega no coração. 14. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O justo vai ser recompensado, vai ser abençoado, e o injusto vai ser punido. Essa é a regra, essa é a lei. Hoje em dia as pessoas dizem que não é bem assim, mas a palavra de Deus está dizendo. Quem anda no caminho de Deus, no caminho reto, vai ser abençoado e recompensado. Quem é mau, quem é injusto, quem é perverso, quem é louco, quem é tolo, vai ser punido. Demore o tempo que demorar. 15. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Olha que lindo esse provérbio.
O ingênuo, o tolo, sem experiência, ele dá crédito, ó. Ele escuta tudo que falam para ele. Não interessa a fonte, a credibilidade, nada, não importa. Ele vai para lá e para cá, como eu falei no outro versículo. Ele é levado. O sábio não. O sábio, o prudente, o inteligente, o que ele faz? Ele examina, ele pondera, ele pensa, ele analisa, ele toma uma conclusão, tira uma conclusão. Ele não se joga, ele não é impulsivo, precipitado. Então, se nós estamos tomando uma decisão, então nem se fala. Aí que tu tem que pensar. Aí que tu tem que refletir. Para não fazer coisas erradas. 17. Quem logo se irrita comete loucuras. E aquele que tem más intenções será odiado. Quem se ira facilmente faz loucuras. A gente diz mete os pés pelas mãos, faz tolices, comete erros. A ira do homem, da pessoa, não produz a justiça de Deus. A ira se abriga no coração dos tolos. Nós vimos alguns desses exemplos e temos um vídeo no canal sobre a ira. Não devemos nos irritar com facilidade, porque isso demonstra que está faltando um gomo do Espírito Santo, que é o domínio próprio, que é o autocontrole, que é a mansidão, que é a capacidade de freio. Não se joga, não te joga, não deixa a ira tomar conta, não deixa ela transbordar, não deixa ela derramar. A ira é um sentimento que se abriga, hein? Não é que tu tenha o sentimento, a gente já falou, ter o sentimento é normal, mas abrigar, acolher, carregar esse sentimento, responder sempre desta forma é tolice. E vai nos levar a consequências ruins, a cometermos erros. 18. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Quem é tolo, todos esses significados, esses sinônimos, é para dizer o quê? Que a pessoa vai sempre se afundar mais naquilo. Se ela é tola, ela vai ficar mais tola. E isso é como se fosse uma herança, é como se fosse, entre aspas, é uma forma de dizer genético, é por herança. Parece que tu recebeu aquilo e tu não consegue sair daquilo porque tu é tolo. Tu tá fazendo uma coisa errada. É totalmente diferente do sábio. O sábio é coroado, é honrado, ele é considerado digno de receber mais sabedoria, mais conhecimento, mais inteligência. Se ele estava caminhando, agora ele vai correr. Se ele estava correndo, agora ele vai ter um carro. Entende? Se ele estava caminhando, estava correndo, agora ele tem um carro, ele vai ter um avião. Quer dizer, ele vai sempre ser mais, avançar mais. Essa é a promessa de Deus para quem busca sabedoria, para quem busca o discernimento, para quem busca o conhecimento, para quem busca o entendimento das coisas, das pessoas, das circunstâncias. 20. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Esse texto, eu considero que muitas vezes ele é mal interpretado. Não está querendo dizer que o vizinho odeia o pobre. Está querendo dizer que o pobre é odiado até pelo seu vizinho. Tu consegue entender a diferença? Quando as pessoas desprezam
alguém pela sua condição social, pelos seus bens, até os mais próximos, é isso que quer dizer, chega num nível muito alto de desprezo, de indiferença, de maldade até. A pessoa, ela é desprezada até pelo seu vizinho. Vocês conseguem entender? É para dar um grau do o quanto ela é desprezado. Não quer dizer que o pobre tem que ser desprezado pelo vizinho, ou que o vizinho sempre vai desprezar o pobre. O que está querendo dizer nesse texto é que os pobres são desprezados até pelos seus vizinhos. Não, assim, não se salvam nem os vizinhos, nesse sentido. Por quê? Porque os ricos, eles são respeitados, vamos dizer, pelos vizinhos, só porque eles são ricos. E aí, porque eles são ricos, eles têm muitos amigos. Mas esses amigos são amigos da riqueza, não do rico. Se o rico deixar de ser rico, ele perde os amigos. São os bajuladores. Muitas pessoas contam isso, que dão festa, que davam, né? Davam festas, davam banquetes, presentes, faziam viagens, convidavam. Aí, daqui a pouco, ele tem uma falência, uma dificuldade, um problema de saúde, um fracasso nas suas contas, não sei. E os amigos vão embora. Eram amigos de ocasião, eram amigos dos dias de sol. Então, é essa comparação que o provérbio está fazendo. O rico tem muitos amigos só porque ele é rico. E o pobre, ele até pelos vizinhos é desprezado, por ser pobre. Será que vocês entenderam? 22. Por acaso não se afastam do caminho os que planejam o mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Quem trama fazer o mal erra, peca, se perde. Então, o mal que está dentro dele também está fora dele. O mal que ele trama, planeja, deseja fazer, o envolve. E é por isso que quem faz o mal recebe o mal. Aí o outro lado, quem planeja o bem encontra amor e fidelidade. É a lei da semeadura. Tu planta amor, tu planta fidelidade, tu planta o bem, o que tu vai colher? O bem. É o que a gente acredita. Porque a palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquilo que ele semear, ele vai colher. Mas existem diferenças entre as sementes. Existem sementes que germinam muito rápido, muito rápido. E existem sementes que demoram anos para germinar, para florescer. Então, às vezes as pessoas pensam que não vão colher, mas elas vão colher. Porque de Deus ninguém zomba, ninguém brinca. 24. Para os sábios, a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. Ai, o tolo é tolo, ponto. O sábio é sábio, vamos dizer que seja isso. Aqui tô falando que a coroa dos sábios, né, é a riqueza, é a prosperidade, é a abundância, é mais e mais sabedoria. Vocês viram que é sempre isso? O que está sendo nos ensinado? Que a gente escolhe um caminho e a gente vai crescer naquele caminho, seja de tolice, seja de sabedoria. 25. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Quem fala a verdade é uma pessoa digna, ela é de confiança, ela salva vidas, ela abençoa. O mentiroso,
é enganador, traiçoeiro e falso. E o que ele faz? Ele coloca pessoas diante da morte, porque o mentiroso, ele calunia, ele difama, ele faz fofoca, ele transtorna uma casa, uma família, um local de trabalho, uma igreja. Então, ele leva a pessoa para um sofrimento. 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. O temor ao Senhor nos livra do mal, nos livra da morte, nos livra do perigo, porque Deus nos alerta, Deus nos avisa, Deus nos ensina. 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Uma população que cresce, um povo numeroso, honra o seu reino. O que quer dizer? É um povo próspero, um povo abençoado, que cresce. É a mesma coisa que nós olharmos para os países, né, atuais. Quando é um país desenvolvido, o povo também é desenvolvido. Quando é um país que está passando por dificuldades, necessidades, tu pode ver que o povo também não prospera. Então, uma nação estagnada, que está parada, que está míngua, é a ruína das suas autoridades, dos seus governantes. E o inverso também é verdadeiro. Um povo que é próspero, que é feliz, que trabalha, é a alegria daquele governante. E aí aqui a gente lembra do primeiro capítulo, em que eu falei que Provérbios fala da pessoa, mas também fala do cidadão. Então, esse aqui já também é um exemplo. 31. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Aí tu lembra, tá pensando naquele do vizinho que despreza o pobre? Pois então, quem oprime o pobre, ofende, despreza, maltrata só porque ele é pobre, não é porque a pessoa é de má índole, não. É só porque ela é pobre. Ela sabe o que tá fazendo? Tá insultando, tá desrespeitando o Criador. Porque Deus nos criou, nós somos criaturas de Deus. Todo ser humano merece respeito e ser bem tratado. Então tu tá insultando a Deus que o criou. Tu tá fazendo diferença, acepção. Tu tá tratando as pessoas com parcialidade. Ah, porque é pobre. Ah, porque esse é rico. Ah, esse é pobre. Não, pobre. Então, sério isso, hein? Quem oprime o pobre tá se metendo com o próprio Deus, porque Deus é que defende o necessitado. Quem se compadece é como se fosse a própria mão de Deus, o braço de Deus alcançando aquela pessoa. Então, quando faz mal pro pobre, tu tá te metendo, tá te envolvendo numa briga contra Deus. E quando tu abençoa o pobre, tu tá sendo canal de Deus, bênção de Deus na vida daquela pessoa. Quem socorre o necessitado honra a Deus e mostra que teme a Deus, que se importa com a palavra de Deus, porque Deus diz na sua palavra que sim, nós devemos socorrer os necessitados, os pobres, aqueles que estão passando por alguma aflição, por alguma dificuldade. 32. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. O justo, mesmo morrendo, tem esperança, tem refúgio, tem fé, tem proteção. Mesmo na hora da morte, ele é fortalecido. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Isso inclui o dia da nossa morte. Nós temos fé e temos esperança. E o Senhor está conosco. O Espírito Santo de Deus nos consola, nos conforta nos momentos mais difíceis. E isso inclui a hora da nossa morte. 34. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. A justiça engrandece a nação, exalta aquele povo, aquele país.
Que vergonha quando a justiça não é justiça, quando a justiça vira injustiça, quando aquele país está fazendo vergonha para os demais.